Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor, estamos aqui mais um dia para sermos instruídos pela palavra, pelo Evangelho do Reino de Deus. E continuando aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 1 em diante, narra a passagem a qual Pedro, Tiago e João foi levado por Jesus a um monte em particular, um alto monte, e ali ele se transfigurou. E a palavra começa assim: passados 6 dias. O que significa passar esses 6 dias? Qual era o assunto de 6 dias? O assunto era a crucificação, era aquele assunto que eu disse no último vídeo, que Pedro ele teve a revelação que o Senhor era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo em seguida dessa revelação, usada pelo Espírito Santo, Satanás também entrou em Pedro e usou Pedro para afrontar. Jesus disse, quando Jesus começa a falar ali, que Pedro tem revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus começou a dizer, olha, o Filho do Homem ele vai perecer 3 dias, ele vai ser ali entregue pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, ali entregarão a ele descerá à morte, no 3º dia ressuscitará. Jesus falando dele mesmo, e Pedro ali movido por Satanás diz, Senhor, isso jamais vai lhe acontecer. Então veja, e Jesus dá logo uma expulsão e diz assim, para trás de mim, Satanás, porque você não convém saber das coisas de Deus, mas sim dos homens, você sabe das coisas dos homens, não de Deus. Então a cruz era um propósito eterno de Deus, e quando toca nisso aqui, Jesus ele fica irado, ele dá um para trás de mim. E ali, Pedro ali, se puder tirar uma lição, ao mesmo tempo que ele foi usado pelo Espírito Santo, ele foi usado pelo diabo, mas passado esses 6 dias dessa questão, o assunto crucificação, Jesus falando da importância dele ressuscitar o 3º dia para restaurar o reino, como eu disse aqui nos vídeos anteriores. Então começa essa passagem, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como luz. E de repente surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Qual era o assunto de Moisés e Elias? Se você vê algumas traduções e se você estudar nos outros evangelhos, o assunto era a crucificação. Era a crucificação, a passagem da cruz para restaurar o reino que havia perdido no Éden. Este era o assunto que Moisés e Elias conversavam com Jesus. Poderia entrar em questões teólogos aqui, mas não quero isso, em questão profética, não. O assunto era a crucificação, simples assim, e ponto final. Eu quero focar naquilo que edifica realmente, que posiciona a minha vida e a sua vida em fé. Não quero ficar trazendo discussões teólogas, mas aquilo que edifica. Versículo 4, expressando-se Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Veja que Pedro ainda, ele era imaturo na fé, ele não tinha 100% de revelação, porque os discípulos, juntamente com Pedro, recebeu o Evangelho por completo, entendeu a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, quando o Espírito Santo desceu sobre a vida deles. Quando Jesus envia o Espírito Santo depois de ressurreto, e eles foram capacitados pelo alto, os olhos deles se abriram e ele entender a palavra a qual o Senhor ministrou, que era o Evangelho do Reino de Deus. Aqui então, ele foi usado mais uma vez na questão da natureza humana. Poderia entrar em assuntos teólogos de novo, em proféticos, não, mas eu quero entrar na questão da natureza humana, de querer criar tendas, de querer criar tabernáculos. Então veja, ele fala assim, olha, vamos criar tendas aqui, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés ou para Elias. Jesus não veio para criar tendas e muito menos tabernáculos. Jesus, ele é o tabernáculo, ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é aquele que veio trazer o reino. O reino não é tenda e nem tabernáculo. O reino é reino e reina e governa sobre toda a existência. Então, versículo 5, enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandeceu, os envolveu e dela emanou uma voz dizendo, essa daqui é a voz do Pai. Essa sim eu quero focar, eu quero dar total atenção, porque olha o que o Eterno, o Criador dos céus e da terra disse, este é meu Filho amado e quem me regozijo,
a ele atendei. Em algumas traduções, a ele ouvi-lo, a ele segui-lo. Então veja, então desconsidera toda a questão de Moisés, de Elias, de tabernáculo que Pedro estava falando. A voz do Altíssimo disse a ele segui-lo, a ele atendê-lo, apontando o alvo, a qual é o Senhor Jesus, que é a nova aliança que eu e você fazemos parte, estamos em pacto nessa nova aliança. Então os nossos olhos tem que estar voltado para o Senhor, que é o autor consumador da minha e da vossa fé. Os ensinos dele, o caminho a qual ele deixou trilhado, que é do Evangelho do Reino de Deus. Esse sim é o alvo, esse sim é o foco da minha e da sua vida. O resto é resto. Versículo 6. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Versículo 7. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-lhes e disse: levantai-vos, não temais. Versículo 8. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram. Eu quero repetir: a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Essa é a maior revelação dessa passagem aqui. Que os meus olhos, seus olhos não têm que estar voltados para mais ninguém a não ser no Senhor, a não ser nos ensinos dele, naquilo que ele deixou como princípio para mim e para a sua vida. Ele é o nosso mentor, ele é o nosso mestre, ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, a qual dizemos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então somente a eles, o resto é fábulas, o resto não importa. Se eu e você temos ele como Senhor, cremos que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que reina de uma forma absoluta sobre toda a existência, os nossos olhos têm que estar voltados somente para ele. Porque quando os discípulos se prostraram com medo e Jesus lhe toca, e quando eles ergam os olhos e vejam, contemplou somente o Senhor. Assim tem que ser na minha e na sua vida. O resto é fábula, pessoal. O resto é religião. Somente ao Senhor contemplar e seguir somente o Evangelho a qual Ele nos ensinou, porque esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida para mim e para vocês e para todos aqueles que crêem. Pessoal, um ótimo domingo, um final de semana abençoado, um feriado abençoado para todos nós e até quarta-feira para o próximo vídeo. Se esse vídeo edificou sua vida, compartilha no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vamos fazer um tráfego de conteúdo bom a qual edifica lares e pessoas. Graça e paz, pessoal.